Por que o Sasuke não usa todos os caminhos do Rinnegan em Boruto? Essa é uma grande dúvida com relação aos poderes e capacidades do Sasuke na sua fase adulta. E sim, existem algumas respostas para essa questão, mas para a gente entender melhor, primeiro precisamos falar sobre o fato de que o Rinnegan possui um grande problema que mudou completamente seu funcionamento e conceito original. E sendo o doujutsu mais poderoso da obra depois do Rinne Sharingan, isso criou uma série de dúvidas na comunidade com relação aos caminhos do Rinnegan. E para entender melhor, precisamos esclarecer o que significa Rinnegan, pois seu conceito está bem claro já pelo próprio nome. Rinnegan significa olho do Sansara, e Sansara significa literalmente fluxo contínuo ou ciclo, que representa o ciclo infinito de nascimento, vida, morte e renascimento ao qual todos os seres estão presos. No caso do Rinnegan, o nome faz total sentido, porque ele dá poder sobre esse ciclo, criar, destruir, reviver, controlar a vida e a morte. Inclusive, a roda da vida é uma representação visual do Sansara. Dentro desse ciclo existem os 6 reinos da existência cíclica, que simbolizam diferentes estados de vida e consciência. E o Rinnegan e os seus 6 caminhos fazem referência direta a essa ideia. Cada caminho do Rinnegan representa uma manifestação de poder ligada a um aspecto da existência, espelhando os 6 reinos do Sansara. Ou seja, o Rinnegan não é apenas um doujutsu poderoso, ele representa literalmente o Sansara, a roda da vida, manifestando seus princípios em habilidades. Isso faz sentido considerando que inicialmente os poderes do Rinnegan no Nagato se limitavam apenas ao Jikudo no Jutsu, ou o Jutsu dos 6 caminhos, refletindo uma interpretação mais restrita da sua verdadeira capacidade e conceito. No entanto, com o tempo essa interpretação acabou sendo deixada de lado. Se analisarmos, o Nagato foi o único personagem da franquia inteira que realmente utilizou todos os caminhos do Rinnegan, e mesmo assim ele nem era o dono original dos olhos. Madara, Obito, Sasuke, Momoshiki, Urashiki, nenhum deles foi mostrado usando todos os caminhos. E isso inclui o próprio Madara, que era o dono original, que sequer demonstrou essa capacidade ao longo da série. Isso é extremamente curioso, porque como eu expliquei antes, os 6 caminhos formam a base do Rinnegan, e o significado do doujutsu remete a esse conceito. A própria Konan deixa claro que qualquer um que possua o Rinnegan deveria teoricamente ser capaz de usar todos os caminhos. Porém, o Kishimoto aplicou uma grande mudança nesse conceito do Rinnegan, e eu vou tentar explicar como isso aconteceu. Durante a guerra, tivemos o primeiro indício de que não veríamos outro personagem usando todos os caminhos do Rinnegan além do Nagato. E foi por meio do Obito, que havia adquirido os mesmos olhos do Nagato. No capítulo 567 do mangá, fica claro que o Obito não usa os outros caminhos do Rinnegan por meio dos seus Jinchurikis que haviam sido revividos e se tornados seus próprios 6 caminhos do Pen, pois segundo Kakashi, ele já estava gastando muito chakra para controlar as bijus. E o Obito elogia a observação do Kakashi, o que leva a crer que a justificativa fazia sentido. Pelo menos era isso que o autor estava querendo passar naquele momento, muito provavelmente. Essa seria então, portanto, a explicação que o Kishimoto dá para ele não usar todos os caminhos naquela ocasião. Além disso, o Gai comenta que o Obito não iria arriscar usar técnicas que os inimigos já conheciam, ou seja, o mangá deixava claro que em condições normais o Obito poderia teoricamente usar todos os caminhos, mas optou por não fazê-lo devido a essas circunstâncias específicas da batalha. No caso, a quantidade de chakra necessária, o estilo de combate e até o repertório das técnicas que ele dominava e que os seus adversários já conheciam. E para reforçar, o Obito também já havia dito pro Kabuto que poderia usar o caminho humano, um dos caminhos menos explorados na obra. E isso indica mais uma vez que ele tinha plena capacidade de usar todos os caminhos, mas na maioria das vezes escolheu não fazê-lo. Em resumo, Kishimoto simplesmente não queria fazer o Obito usar os caminhos do Rinnegan. Aqui, se você analisar bem essas justificativas que são dadas, você consegue encontrar brechas. E a situação fica ainda mais evidente quando mais adiante ele introduz as habilidades especiais de cada Rinnegan, de forma semelhante ao Mangekyo Sharingan. Com isso, vemos o surgimento do Limbo do Madara, do Amenotejikara do Sasuke, do Takami Musubi no Kami do Momoshiki e das várias habilidades especiais dos Rinnegans do Urashiki. Com base nisso, é bastante provável que o Kishimoto percebeu que havia criado o Rinnegan originalmente como um conjunto fixo de 7 habilidades, se você incluir o caminho exterior, e que se outros personagens também usassem o Rinnegan, acabariam utilizando as mesmas técnicas, o que poderia tornar as coisas um pouco repetitivas. Para evitar isso, ele introduziu habilidades especiais únicas para cada par de Rinnegan. Dessa forma, cada usuário possui um conjunto próprio de poderes especiais, além de algumas habilidades dos 6 caminhos que o autor determina quando
quando e como cada personagem vai utilizar, evitando que o sistema se torne repetitivo. Essa foi provavelmente a forma que o Kishimoto utilizou para dar uma variação a esse poder. Muitos argumentos que o motivo pelo qual personagens como Obito e Sasuke não utilizam todos os caminhos do Rinnegan seria simplesmente porque eles possuem apenas um Rinnegan e, segundo Obito, o verdadeiro poder do Rinnegan só seria alcançado com os dois olhos. E eu confesso que já cheguei a considerar essa teoria por um bom tempo, mas hoje eu tenho uma interpretação diferente. Primeiro que não são apenas Obito e Sasuke que não usam todos os caminhos do Rinnegan, o Madara, o Momoshiki e o Urashiki também não utilizam, mesmo tendo dois olhos. Segundo, a fala do Obito provavelmente se refere mais à potência das habilidades que à quantidade dos poderes oculares. A prova disso está quando o Madara adquire seu segundo Rinnegan, ele passa a conseguir usar 4 sombras do limbo em vez de apenas uma, evidenciando uma clara evolução e permitindo que o limbo fosse usado em sua forma máxima, confirmando também a fala do Obito. E essa lógica também vale para outros doujutsus. No caso do Mangekyo Sharingan do Obito, o uso conjunto dos dois olhos dobrou a velocidade do Kamui, mostrando que ter ambos os olhos potencializa o nível dos poderes que cada olho já possui. E é justamente isso que explica por que o Sasuke não utiliza todos os caminhos do Rinnegan, por exemplo. Assim como aconteceu com outros personagens, a escolha do autor foi não explorar essas habilidades. E dentro da lógica interna da obra, a justificativa oficial seria a mesma que o próprio Obito confirmou na guerra: o custo de chakra. Em Boruto, Sasuke gasta uma quantidade absurda de chakra com suas viagens interdimensionais, a ponto dos seus olhos regredirem quando o consumo é muito elevado. Isso o faz estar constantemente preocupado com a administração desse chakra. É claro que se pode argumentar que ele poderia recorrer ao caminho preta para absorver chakra, o que seria um argumento muito válido. Mas aí surge um problema: até mesmo para usar essa habilidade é necessário gastar chakra, algo que o próprio mangá deixa claro no capítulo 567. Ou seja, essa habilidade só compensa se a energia absorvida for maior do que a consumida para ativá-la, o que obrigaria o Sasuke a avaliar bem a situação antes de usar. Afinal, o intuito original do caminho preta é simplesmente anular ninjutsus ao absorvê-los. Porém, no caso do Sasuke, quando consideramos a possibilidade de utilizá-lo como ferramenta para ganho de chakra, ele teria que pensar de forma diferente e avaliar o custo-benefício de cada uso. Quando o Sasuke usa o caminho preta para absorver o chakra da Kurama, ele gasta o que restava do próprio chakra apenas para ativar a técnica. Esse pouco de chakra que ele tinha não seria suficiente para algo como o Chidori com Kagutsushi que ele usa no final, mas foi o bastante para acionar a absorção do caminho preta, e como o chakra da Kurama é imensamente superior ao dele, mesmo uma pequena quantia permitiu que o Sasuke recuperasse energia o suficiente para usar o seu golpe final. Mas mesmo com essa explicação, tem um detalhe que nunca foi explorado em Naruto: o Sasuke poderia simplesmente usar o Naruto como fonte de chakra. Afinal, a Kurama possui reservas de chakra altíssimas e bastaria Sasuke absorver apenas uma pequena parte desse chakra para aumentar não só suas próprias reservas, mas também o poder do Rinnegan e do seu Mangekyo Sharingan, além de potencializar seus atributos físicos que já são tão impressionantes que apenas com Raiton ele consegue acompanhar a velocidade do Naruto no modo Kurama. E a gente já viu que até uma pequena fração do chakra da Kurama upa absurdamente uma pessoa. Outro exemplo é o próprio Momoshiki. Quando ele absorveu o chakra do Naruto, mesmo estando esgotado, ele se recuperou de forma quase instantânea. Ou seja, se o Sasuke tivesse usado essa estratégia, ele poderia não só contornar o limite de chakra, que sempre foi o seu ponto fraco em Boruto, por conta dessas viagens entre dimensões com o Rinnegan, mas também ampliar ainda mais o potencial do Rinnegan e usar os diversos caminhos que tem à disposição. De toda forma, com tudo isso, fica mais evidente que o Kishimoto simplesmente não quis aprofundar esse aspecto no Sasuke e em qualquer outro personagem além do Nagato, usando várias justificativas para tentar explicar isso dentro do universo da obra. O Sasuke já até chegou a usar o caminho Deva contra o Momoshiki no anime, criando um Shibaku Tensei, o que prova que ele tem acesso a algumas dessas habilidades mesmo em Boruto. O motivo de não vermos mais esses caminhos em ação não seria limitação do personagem, mas sim uma decisão narrativa mesmo, até porque não é só ele que não usa todos os outros caminhos. Mas enfim, é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like aí e se inscreva no canal, e também deixa a sua opinião aí nos comentários. É isso, até uma próxima, falou!